Boa noite, sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada do podcast Mulher de Negócios. Gente, eu já tô saudosa. Foi muito bacana essa troca aqui com vocês, eu fiquei mega orgulhosa desse projeto. E eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores Quiosque Solares Copacabana, @Solares Copacabana RJ, o melhor quiosque da Zona Sul do Rio. Gisele Delícias da Gi, @Gisele com S e 2 L's, _ Delícias da Gi. Bolos, doces, brownies, ovo de Páscoa para Páscoa. Podem entrar em contato com ela, que é divino. Isa Cestas Personalizadas, @Isa com S, Isa Cestas, _ personalizadas. Todo tipo de cesta, de café da manhã, chocolate. Ela faz umas cestas super diferentes, com bebidinhas e tal. Quer presentear alguém? Entra em contato com a Isa Cestas, _ personalizadas. @Naka com K, Naka Joias. Você que quer empreender e não sabe por onde começar, eu vou te dar essa dica. Joias em prata e relógios. Loja física no centro da cidade, preço especial para revenda. @Naka com K, Naka Joias. Aquele estúdio, obviamente, esse estúdio poderoso de podcast. Você que quer gravar um podcast, tem alguma mensagem para passar, quer gravar um curso, qualquer coisa que precise dessa estrutura incrível, @aquele estúdio. Entra em contato com eles. Sara Sobrancelhas, @Sara com H, sobrancelhas com 2 As e 2 S's no final. Cílio, sobrancelha. Ela trabalha com embelezamento do olhar, ela que faz tudo pra mim já há anos, e eu indico de olhos, nem de olhos fechados, de olhos abertos, tá? Porque fica muito bonito. E doutora Daiana Pedroni, @DRA, doutora abreviado, .Daiana Pedroni. Harmonização orofacial é com ela. Botox, bichectomia, enfim. Tudo que você quiser fazer para melhorar aí tua aparência, só chamar a Daiana que ela resolve. Obviamente, Rocha Gestão Imobiliária. Pensou em vender, comprar, alugar, qualquer coisa que você precise relacionado à casa, documentação, entre em contato com a Rocha, que sou eu, tá? @Rocha Gestão IM. E eu preciso falar também da minha roupa, gente. Eu tô muito chique, né? Porque dessa vez eu recebi até roupa para usar aqui para vocês. E essa roupa é da loja da minha amiga de infância, queridíssima Daniele, Closet for Dani. Então, segue ela lá no Instagram. Agora pro carnaval tem vários conjuntinhos lindos, biquíni, macacão, vestido, todo tipo de roupa. @Closet _ for _ Dani. Closet for Dani, tá? E hoje, o nosso último episódio, ele trata de um assunto que eu acho que é dúvida, ou enfim, a gente tem muita história para contar aí, da maioria das mulheres, que é mulher e mercado de trabalho. E eu trouxe essas duas maravilhosas, loiras, lindas, poderosas. Cadê as palmas? Hoje é o último, tem que ter direito a tudo. Que isso? Carla e Kátia. Meninas, vou começar pela Carla. Carla, se apresenta aí pra gente. Olá, pessoal. Eu me chamo Carla Lopes. Eu sou atualmente professora de legislação especial para concurso público. O que mais falar? Eu não vou falar a idade. Fala pra gente os 15 anos que você tem. Olha pra essa mulher. 18 anos apenas. Já dando aula de legislação para concurso público. Eu não vou falar, gente, porque isso aí é brincadeira já entre os alunos. Eles tentam descobrir, eu não vou falar aqui. E eu vou passar pano, porque isso aqui é um podcast de mulher e não se pergunta idade pra mulheres. Eu, hein? É isso. É isso. E você, Kátia? Boa noite. Eu me chamo Kátia Serrano. Quando foram me dar o nome, esqueceram que eu ia ser alfabetizada. Então, eu reduzo, né? Primeiro o nomezinho e o sobrenome, que fica mais fácil de memorizar. É tipo Dom Pedro. Isso aí. Então, por aí. Então aqui, ó. Por aí. Entendi. Estamos iguais, então, nesse ponto. É. Você também? Esqueceu? Mais ou menos isso. 6 nomes. Eu não tenho problema de falar a idade, não. Eu acho que eu estou muito bem para os meus 53 anos. Um arraso. Cadê as palmas?
Está mesmo. Qual é o segredo dessa fonte da juventude? Eu acho que é viver intensamente, viver um dia de cada vez, como se não houvesse o amanhã. Óbvio que a gente tem que ser movido por alguma coisa. E eu tenho uma meta de que sempre estar buscando algo, sempre alimentando o meu dia, sempre estar de bom humor e, a partir daí, seguir a vida, né? Vivendo um dia de cada vez. Arrasou. E fala pra gente, olha só. Eu tô com duas maravilhosas aqui, tá, gente? Carla é minha amiga de infância. Eu posso dizer infância, porque 14 anos é infância. 13, 14 anos é infância. A gente dançava lamberóbica junto. Eu vou falar isso eternamente. Eu gosto de passar vergonha. Passar vergonha comigo mesmo. O importante é não trazer as fotos. Eu dançava. Isso. Isso aí eu não fiz questão. Isso aí não. Eu dançava lamberóbica. Eu também falo. E a gente tinha um grupo. E a gente é amiga até hoje. Já se vão aí. Se eu falar, eu vou contar a idade. Desculpa. Quase te entreguei. Alguns anos. Muitos anos. Já se vão alguns anos. E a Carla, né, como ela falou hoje, ela dá aula de legislação num curso preparatório famoso. Cara, eu adoro ver teus stories. Essa menina virou uma influencer, blogueiríssima. De repente, né? Eu me divirto, eu adoro. Eu acho você super desenvolta. A parte de você começar a dar aula te exige isso, né? Sim. Você tentar, de alguma maneira, prender a atenção dos alunos, né? Não deixar aquela aula ser chata. Então, de que forma... Eu estou sempre pensando nisso, né? De que forma eu consigo levar isso para a sala de aula, fazer uma aula ser leve, ser uma aula agradável, que chama a atenção dos alunos para realmente conseguir... ajudá-los, né? Sim. Já que eles estão ali para se preparar para um objetivo tão importante da vida deles. Então, é difícil, mas é sempre nessa tentativa de, vamos lá, como é que a gente pode fazer para ficar mais divertido, para ficar mais leve? Né? Já que ainda mais quando a gente fala de concurso preparatório, porque a gente está falando de adultos, numa maioria, né? A gente está lidando ali com pessoas mais velhas, que estão em busca de um sonho. Sonhos, eu e ia falar isso. Cansadas, muito cansadas, porque na sua maioria eles trabalham o dia inteiro para ainda ir para um curso, para estudar, matérias que na maioria eles nunca nem viram. Sim. Então, foi um desafio. É um desafio, assim, para mim, principalmente dependendo da turma, assim, que eu pego, que são pessoas mais velhas, assim, às vezes até do que eu, né? E entra aquela menina e fala, ela é professora? Né? Então tem aquele olhar meio duvidoso, assim, ela é professora? Ponto importante. E muito homem, né? Muito homem, muito homem. Na parte, por exemplo, eu pegando agora um concurso que está aí em alta, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, maioria homem, né? Graças a Deus a gente está começando a ver mais mulherada, né? Gosto, adoro ver uma turma com muitas mulheres. Mas é complicado. Sim. E a Kátia é amiga da minha tia, da minha mãe, também de infância. Eu sou sua tia também. Minha né? tia. Tudo bem, mas eu sou uma tia conservada. Eu vou te chamar de tia, eu não vou fazer isso, tá louca? Agora a gente é amiga. Agora passou dos 30. Amiga. Não tem mais essa como, de né? diferença. Concordo. Ih, amiga, tô entregando a gente aos poucos. Não, tudo bem, tudo Não bem. vai ter jeito. Essa parte aí acima dos 30 tá tudo bem. Parou aí. Mas eu gosto quando acham que eu tenho menos, que eu me engano. Eu também gosto, por isso que você já tá me atrapalhando, mas tudo bem. E a Kátia, cara, além de tudo, a mulher tem um livro. Vai contando pra gente aí tua trajetória, Kátia. Então vamos lá. Eu sempre fui motivada, primeiro, quando pequena, fui criada, né? Eu já falo numa época diferente, aí tem que narrar, não tem como. Fui criada para o casamento, para ser mãe. Mas, independente disso, eu sempre tive perspectivas, sempre quis algo mais. Então, eu sempre quis, eu acho que é um pouquinho sair do prumo. Uhum. Aí fui fazer faculdade. Que faculdade que eu escolhi? Engenharia eletrônica. Pra época, que choque. a maioria era professora, né? Aí fazia tudo no mesmo segmento. Minto. O primeiro foi para medicina, só que era muito caro, não tinha condições de fazer. O segundo foi para engenharia eletrônica. Comecei a cursar e, como a gente acabou de falar, algumas coisas não mudam. Eram 50 alunos, 45 homens e 5 mulheres. Quando as mulheres tiravam nota alta,
Deu mole pro professor. Com certeza. O preconceito sempre existiu. Sim. E o mercado também, como hoje em dia, a gente sempre ganha menos, faz a mesma coisa, trabalha muito mais e já naquele tempo era pior ainda. Então, ia procurar estágio e não conseguia. Não tinha o QI, quem indicasse. Um belo dia, chego em casa, vou trancar a faculdade. Meu pai quase morreu, né? Você vai fazer o quê? Ainda mais naquela época era um ato de rebeldia. Assim. Com certeza. Vou trabalhar na área de estética. Como assim? Ué, eu tenho que ir para o nicho que me dê dinheiro. Fui fazer os cursos variados no Senac. E a partir daí mudei minha trajetória. Aí me tornei uma empreendedora, né? Já naquela época. E ganhei muito dinheiro sempre nessa área de beleza. Eu acho que isso também motiva a maneira de eu ser até hoje. E aí, a partir daí, não só isso. Aí comecei a vender N coisas e quando eu faço algo, eu sou do tipo, eu faço direito ou então não faço. Eu não entro numa guerra para perder. E a partir daí, fui vender coisas, fui maquilar, depilar e todo segmento dentro da área de estética. Continuando, casei, aí depois do casamento, no mesmo pique, fui empreender, fui fazer chocolate. Eu acho que eu já fiz um pouco de tudo. Ah, isso aí dá para fazer, vamos lá. E agora, atualmente, catucada por uma amiga de faculdade até da época, Kátia, vem ser corretora. Como assim? Corretora? Ah, vou nada. Vem ser corretora, faz o curso, você é aplicada. Resumindo a história, estou estudando para tirar o Cresce. E durante a pandemia, eu entrei para a faculdade de psicologia. Aí... Ela não para, né, gente? E aí é o que eu falo da idade. Na faculdade, eu era uma das mais velhas. E aí, quando sentava e conversava com o pessoal, aí a linguagem também é diferente. Kátia, você não imprime nem visualmente, nem mentalmente a sua idade. Eu falei, caramba, olha, gostei do título. Não imprime nem visualmente, nem... Né? Mas é verdade. Aí muito obrigada. De nada. Palmas, por favor. Maravilhosa! E durante a pandemia, uma amiga de infância, de escola, que as minhas melhores amigas, exceto a sua tia, Ana Paula, e a sua mãe, que são de infância, são de escola. E uma delas tem um projeto. E esse projeto, porque para escrever um livro é muito caro. E através desse projeto fica mais acessível. Ela me convidou, eu topei e escrevi esse dito cujo aqui, que é pequenininho, um livro de bolso. Tenha coragem de recomeçar. Resiliência. E eu costumo brincar até com ele. Por quê? Eu peço para a pessoa abrir aleatoriamente e, de repente, é aquilo que ela está precisando. Ah, não. Vamos fazer isso aqui agora. Precisamos fazer isso. Boa. Carla. Isso. Pronto, Carla. Se cair alguma coisa de idade, mentira. Abre aí, Carla. Sucesso. Ó, Olha, Palmas. Quero palmas. eu tô sentindo que isso aí é pra gente. Vamos que lá. Eu quero roubar também um pouquinho desse sucesso aí. O sucesso é baseado simplesmente em insistir. Tem que sair da caixinha, fazer diferente. A oportunidade sempre aparecerá, basta agarrar e seguir. As coisas não acontecem por acaso, os encontros, fatos têm um porquê. Temos que interpretar e fazer acontecer. Todos nós somos capazes de fazer tudo, basta querer e determinar. E trabalharmos nossa mente para fazer. Com certeza acontecerá. Não tem que haver limites. O que aos olhos dos outros é impossível, prove para si mesmo do que é capaz e tudo acontecerá. Não se vitimize, ache uma força sobrenatural e tudo dará certo. Uau, cadê as palmas? Lição doeu, de hein? vida isso, hein? Doeu aqui. hein? porque o que acontece? Eu vou te falar, o negócio era tão profundo que me fez até refletir da minha brincadeira aí. Quando ela abriu, eu falei, vou roubar um pouquinho desse sucesso aí.
Depois eu fiquei pensando, falei, roubar? A gente não precisa roubar sucesso, né? Não. Vamos compartilhar Compartilhar. desse sucesso. Exatamente. Até porque é uma coisa que tá implícita aí nisso que ela leu também. Sucesso, ele tá aí pra todo mundo. Exato. Você tem que acreditar e correr atrás do teu sucesso. Fazer acontecer. E uma palavra importante, insistir. E insistir. Mas é isso que difere, né? Realmente, as pessoas que alcançam o sucesso das que não alcançam. Tem uma parte aqui que eu falo, inclusive, não sei se vocês sabem a história do sapinho surdo. Não. Então, eu acho que, assim, é lúdico, mas faz a gente pensar. Numa corrida, vários sapinhos e tinha lá a plateia dos outros animaizinhos. E estão eles lá, né, tentando chegar ao final. E um deles, os outros começaram a paquear, e um deles continua ali. E o pessoal, não vai conseguir. Com um sapo pulando do jeito que você está pulando, não vai conseguir. Já peguei o gancho. Resumindo, o dito cujo foi o único que chegou lá no final. Quando foram ver, o dito cujo era surdo. Maravilhoso. Por quê? Na vida, uma das coisas que eu aprendi você não consegue agradar nunca a ninguém. Jesus Cristo não conseguiu, você, o simples mortal, vai conseguir? Né? Então, assim, opinião é importante? Pode até ser, mas eu acho que a crítica, na minha visão, a crítica é melhor ainda. Porque aí você repensa. Ó, eu não penso como o outro. Primeiro que cada cabeça é um mundo. E se você se deixar influenciar pelo que o outro pensa, tu não vai fazer nada. A crítica é boa pra te motivar, né? Falar, Exatamente. ele disse que eu não posso? Então vou mostrar que Não, eu eu posso. Isso aí. Nesse sentido. Exatamente. Porque a crítica, ela destrói também, né? A gente falou num episódio anterior sobre crenças limitantes Sim. e pensamentos sabotadores. No É por episódio aí. que saiu É por quinta-feira aí. agora. É exatamente. Por isso que quando você começou a contar a historinha, falou que ele era surdo, eu falei, peguei o gancho. Porque é isso, assim, se a gente se atenta a tudo que falam, Você não vai a lugar nenhum. Não vai. e se você for, você vai demorar muito mais a chegar lá. Porque a maioria das pessoas, existe um ditado que fala assim, todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas, elas vão estar ali. Eu não digo nem pra te botar pra baixo, porque a maioria das pessoas não é tão ruim assim. Né? Mas elas vão duvidar do teu potencial, de Sim. até onde você pode chegar. Sim. Até dentro do teu convívio, teus amigos, tua família, né? E se você der ouvido a isso, Você não vai a lugar realmente nenhum. você vai ser muito mais difícil. Você precisa acreditar em você, não importa. Ninguém precisa acreditar em você. Exato. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Correto. Não, Não. e ciente de que, assim, vai ter crítica. Sim. Vai. Tem que ter essa ciência. Vai Vai. ter. Isso vai fazer você parar? Porque se você for esperando que não tenha nenhum tipo de crítica, já nem vai. Sim, Porque a crítica vai existir. sim. Né? Eu, pelo menos, assim, começar da aula para muita gente, eu já tive que me preparar psicologicamente assim. Eu não vou agradar todos os alunos. Até porque quando eu tive aula, não eram de todos os professores que eu gostava. Então, assim, cada um tem você gosta mais de um tipo de explicação do que um é mais objetivo, um brinca mais e tudo mais. Então, assim, a crítica vai existir. Sim. Aí acho que também tem que ter uma ponderação, né? O quanto eu estou sendo criticada. Isso também é importante, né? Muito. Porque o muito a gente também tem que escutar, eu acho, né? Por exemplo, se tá todo mundo falando assim, pô, não tá legal. Então você tem que, acho que, rever. Porque uma coisa é você não agradar a todos, mas se tá todo mundo falando que não tá legal, Mas esse no geral... você pontuou um dado importante. Eu estou falando no geral. No seu caso, a crítica ela vai ser direcionada porque você é professora. Então, se todos os alunos estão falando a mesma coisa, eu tenho que rever isso que eles onde eu estão tô falando. errando, né? Exatamente. Onde eu tô errando. Mas eu tô falando na trajetória, na vida. Você não pode se deixar influenciar. Isso que eu quis dizer. Ah, sim, sim. Porque, assim, eu sou uma mulher, eu sou quase um travesti. Piruérrima. Peruérrima. Então, assim, eu já acordo passando batom, me maquilando. Eu em casa coloco meus acessórios. Eu já tenho essa mania. Então, eu recebo muitas críticas. Aí eu não sei se é crítica ou inveja.
gostaria de ser assim, mas eu não consigo. Eu acho que é mais ser assim. isso. Não, e outra, o que a pessoa tem a ver com a tua maneira de se portar Mas infelizmente, no dia a dia, né? Mas as pessoas se preocupam, né? Sim, Isso aí. mas até quando você falou a questão da crítica, eu te responderia, de repente, depende. Eu entendi o que você quis dizer. Realmente, quando todo mundo tá falando uma coisa, é importante eu prestar atenção, porque pode ser que aquilo faça sentido. Mas, às vezes, vai quase todo mundo realmente te criticar só porque não quer ver você chegar naquele lugar. Eu entendo como inveja. Isso pode acontecer. Então, eu acho que é ponderar. Ponderar, tem que Realmente saber observar, saber ouvir, saber o que se descarta. Isso aí. Filtrar e tentar entender. Porque, assim, quantas vezes... Eu vou te dar um exemplo bem ridículo. Bem ridículo, e eu não tô dizendo que essa pessoa estava certa ou não, mas só pra gente entender aqui. Aquela menina que ficou famosa do nada, a tal da Geise Arruda. Sim. Num dia ela estava quase sendo linchada dentro de uma faculdade. Por um motivo ridículo. Machismo torpe e bizarro, né? Ou seja, era uma maioria que estava ali a criticando por conta da escolha da roupa dela ali, da maneira de se vestir. No outro dia, ela fez sucesso somente por isso. Então, assim, claro, nossa, que exemplo. Mas é só pra você entender a questão do que tava todo mundo ali linchando ela. Mas essas pessoas tinham razão? Essas pessoas tinham direito de se incomodar com a maneira dela de se vestir? Tinha necessidade daquilo tudo? Assim como tem casos que realmente a pessoa tá tendo uma atitude que não é legal, não percebe, e obviamente todo mundo vai criticar, e é importante você ter essa noção. Exatamente. Então, acho que tem os dois lados, né? Quando a gente começou a falar aqui, que eu pedi pra vocês se apresentarem, as duas, sem querer, sem eu perguntar nada, já tocaram em pontos sensíveis. A Carla falou que, cara, às vezes eu entro na sala e as pessoas olham pra mim e falam, é essa menina que vai dar aula? Exatamente. Né? Fala um pouquinho aí sobre isso. Um momento que você tenha sentido, se você já sofreu muito preconceito pela tua aparência, enfim, conta aí. Então, dentro do curso, a maioria dos professores são um pouquinho mais velhos, né? Então, chega eu, né? Nova, tatuada, toda tatuada. E aí? Então, rola. Se for uma turma, assim, direcionada para, por exemplo, a área judiciária, que é uma galera mais velha, ficam assim, tipo, ela não é a professora, é a aluna. Né? E, só que assim, quando a gente chega na sala de aula, já dá para saber quem é o professor, porque a gente já vem carregando lá apagador, caneta, material, né? E eu já chego falando, boa noite, né? Bem alto. Então, há um olhar assim. E quando a gente está falando de uma turma de mais jovens, né? De uma galera mais jovem, dos 20 e poucos anos e tal, é aí que eu acho mais estranho. O olhar torto é da mulher. Que não deveria ser. Sim. Isso me incomoda de uma maneira, porque para os homens, eles não têm esse olhar de nossa, é uma mulher que vai me dar aula. Quando as meninas, você percebe esse olhar. Se fosse se é um professor jovem tatuado, maravilhoso. Mas uma professora... Eu acredito. Isso é de um desconforto tão grande, porque a gente pensar que a mulher tem que tá ocupando todos os espaços, não tem mais essa de onde que a mulher não está ocupando. Todos os espaços hoje a mulher está ocupando. E eu, pelo menos, assim, eu tenho uma relação profissional, uma relação com as mulheres, num geral, de estar sempre elogiando, de estar sempre, oi, você é linda, nossa, que bonita, você está vestida bem, você está assim e tal. No meu ambiente de trabalho, eu não consigo ver onde há espaço para rivalidade. Mas a rivalidade existe. Os maiores constrangimentos que eu já passei na minha vida profissional foram com mulheres. As maiores situações, e eu já passei por muitas, aliás, não só na vida profissional, mas na vida profissional foi bastante também. E até, assim, com pessoas no meu convívio, que se diziam amigas. Então, assim, eu já passei por várias situações criadas por mulheres que são inacreditáveis, que você fica até sem entender o porquê daquilo, né? E eu me dou muito bem com homens, me dou muito bem com mulheres também, mas assim, eu tenho uma relação de amizade com homens muito grande, muito forte, justamente porque é mais difícil de rolar
esse tipo de coisa. Rivalidade, né? Essa Mas- rivalidade. Isso a gente vê muito agora, esse Big Brother, né? Tem exemplos pra tudo. Eu adoro usar, porque todo mundo assiste. Aquela menina, aquela Kay, Cria, né? Cria-se uma rivalidade desnecessária. simplesmente pelas outras existirem e serem bonitas, e na cabeça dela serem uma ameaça que não são. Não, e assim, eu juro pra você, eu tenho esse olhar pra outra mulher de admiração. Sempre que eu Sim. vejo, por exemplo, caramba, olha a Dani. A Dani tá aqui hoje, cara, com o podcast dela. Que incrível, sabe? Eu acho isso, assim, tão sensacional. Vim nascer. É, e aí eu dancei com ela. Viu? Eu nem Vim vou falar ridícula. o que você viu. Eu vim ridícula. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. É verdade. É verdade, Brasil. Olha, nosso passado não pode ser revelado jamais. Aqui, não vamos pro Big Brother por isso, porque... Imagina pegar as fotos. Eu nem ligo. Pode postar, tá Não tudo quero, não. bem. Mas, enfim, você vê que uma mulher, eu falo, caramba, olha que lugar que ela tá ocupando, que bacana. Eu tenho uma admiração tão grande, assim, de olhar uma mulher e falar que maneiro. Até como, pensando assim, própria faculdade, pensar em professora, falar, cara, essa professora, cara. Sim, eu também. Sabe? Eu acho sempre tão incrível. Então, eu não perceber esse mesmo olhar de outras mulheres me dá uma certa... Pô, será que ela tem noção do que a gente tá... Do papel da mulher Posso hoje em falar dia? pra você? Eu acho que não tem. Não tem ainda. E isso me entristece. Entristece muito. Porque muita mulher acha que sabe muita coisa e não faz a menor ideia nem do seu papel na sociedade. Ainda tá com aquela visão de dona do Limitada, lar. machista. Machista. A gente tem muita mulher machista. Muita. Porque a nossa sociedade é machista. A construção social que a gente tem é machista. E, obviamente, nós não temos somente homens machistas. Mulheres são machistas também. Muito. E as mulheres não entenderam ainda que se a gente não lutar pra quebrar isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai Ó, fazer. pra você ter uma ideia, Dani, uma das leis que eu mais gosto de dar aula é a Lei Maria da Penha. Particularmente, eu sou apaixonada por essa lei e gosto de dar essa aula como mulher, né? Sendo mulher, apresentando mulher. E claramente, eu já falo isso, né? Porque, assim, a violência doméstica e familiar, ela é por machismo, né? Ela já é algo estrutural. Então, assim, quando você traz situações como exemplo, Você vê as pessoas se doendo. você né? vê assim. Porque às vezes eu pergunto, né? Eu falo assim, que mulher já sofreu violência doméstica familiar? Não, eu não, porque a ideia da violência é soco na cara, né? É ter algum tipo de marca, né? E Palavra. não, são vários tipos de violência que a mulher acaba vivendo e que ela nem faz ideia. Ela nem faz ideia. Então, assim, quando eu começo a dar os exemplos do que é, tantos homens, muitos deles até admitem que, realmente eu já fiz isso e eu achava que estava ok. Sim. E mulheres que falam, caramba, eu vivo isso, mas tem outras que falam, que batem ainda no pé de, é isso mesmo. E pra mim isso é normal. A mulher tem que saber se comportar quando ela tá em um relacionamento. Engraçado A mulher tem que ser isso, assim. né? Isso me dá uma dor no coração ver uma mulher falando isso. Eu fico assim, não, gente. Eu fico com pena. Não. Eu fico com pena, porque eu vejo a tamanha ignorância. E eu nem discuto. Assim, a não ser que a pessoa queira. É Porque ela fala, eu não enxergo dessa forma, me explica. Aí eu falo. Porque esse é o grande problema da Maria da Penha, né? Entre vítima e agressor é o quê? A maioria delas nem sabem que elas estão Exato. vivendo um ato de violência. Exato. E agora, se eu percebo que é uma pessoa que realmente é ignorante e quer continuar ignorante, Não há o que se fazer. eu nem discuto. Não tem como. Eu fico triste, eu não discuto. E como você lida, assim, com essa situação quando você percebe esse tipo de olhar, assim? Já teve alguma situação mais constrangedora? Teve uma situação de olhar torto, né? E que a aluna falou assim, prefiro muito mais aula com homem. E eu vi, né? Então, a vontade que te dá, né? Mas você engole e fala assim. E eu sempre deixo isso muito claro. Falei assim, você não tem que amar minha aula. Ninguém tem que amar minha aula, né? Não tem como. É o que eu falei, não tem como agradar todo mundo. Sim. Mas, pô, se dá a oportunidade
de escutar, né? De ouvir, de aprender. Talvez você aprenda uma coisa aqui comigo, aprende outra coisa com outro. Estudar é muito isso, estudar para concurso principalmente. Você pega uma coisa com um professor, pega com outro. Então, o mercado, na verdade, ele é para todo mundo. Sim. Ele é para todo mundo. Não tem esse negócio de homem é melhor, mulher é melhor. Não tem essa, é para todo mundo. Sim. Então, assim, por que ainda esse olhar torto? E aquilo que ela falou também da parte do, assim, por que ela tá ali? Porque deu para alguém? Mas eu passei muito por isso. Eu passei muito por isso. Eu trabalhei numa rede de academias quando ela estava chegando no Rio e eu fui da primeira equipe dessa rede como professora. Quando essa rede começou a crescer, começou a expandir, eles precisaram contratar gerentes. E eu fui a primeira funcionária promovida a gerente dessa rede de academias. Gerenciei 2 unidades dessa academia simultaneamente. E, cara, eu saí desse trabalho destruída. Na época eu era nova, tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 22, 23, por aí. Tava noiva, tava estudando para concurso, que foi o concurso que eu passei, entrei e saí da academia entrando para esse concurso. E tudo que eu fazia era trabalhar, tentar ajudar todo mundo que eu podia da empresa, até financeiramente eu ajudava. Às vezes chegava um funcionário, poxa, acabou meu gás e eu não sei o que fazer, funcionário da limpeza e tal, você pode me emprestar um dinheiro? E, enfim, inúmeras coisas. Eu sempre tive esse perfil, então eu sempre tentei ser amiga de todo mundo e agradar todo mundo. E, de repente, pessoas frequentavam a minha casa, inclusive meu chá de panela, chá de bebê, pessoas da academia foram. E, de repente, eu descobri que essas pessoas que frequentavam a minha casa, que eu tinha como amigas, tramavam para tomar o meu lugar a ponto de eu ser demitida. Chegou um determinado momento que eu fui chamada na sala do gerente acima de mim, né, gerente geral. Ele me demitiu. E quando ele foi me dar os motivos, depois as pessoas, conforme eu saí meio desnorteada com a informação, as pessoas vinham até mim, eu chorando no banheiro, e as pessoas vinham até mim, começavam a me contar as coisas. Para resumir, rolava boato entre os funcionários que tinham me visto entrando e saindo do motel com ele, com esse que me demitiu. Aí uma, inclusive, falou assim, não, e eu sei que era ela pela mochila. Detalhe, a gente estava entrando a pé. Detalhe. Pausa para o detalhe. Disseram que a gente estava entrando e saindo a pé. Ainda tem isso, muito triste. Que viram a gente entrando no motel, que eu só podia ter sido promovida porque eu com certeza eu estava dando para ele. Por que eu? Mas por que ela? E essa menina que eu falei que frequentava a minha casa, que foi... Cara, é coisa de novela, tá? Uhum. Que foi no meu chá de panela, ela estava transando com o dono da rede na época, enfim, eu não sei exatamente qual era a função dele, mas era a pessoa mais acima lá que a gente conhecia, que dava as ordens e tal. E essa pessoa dizia pra ele, cara, virava pra mim e falava assim, Dani, eu morava longe, a academia era aqui na Zona Sul, eu morava na época em Madureira. Então ela falava, Dani, ela era do turno da manhã, Dani, se você tiver algum problema para chegar, porque eu sei que você pega o trem, às vezes o horário não bate, faz o seguinte, deixa a chave comigo, que eu tenho que chegar de manhã. Eu chego aqui, eu abro para você e você vem tranquila, sem precisar correr e tal, porque o horário do primeiro trem, eu volta e meia chegava atrasada aqui. Eu, beleza. Para mim não tinha problema nenhum. Enquanto isso, depois eu fui saber que ela, ao estreitar os laços com ele, realmente transando, coisa que eu não estava fazendo, não julgo, mas é importante salientar, porque foi dito que eu fazia. Falava pra ele, eu não aguento mais a Daniela, ela bota a responsabilidade de tudo em cima de mim. Olha aqui, ela deixou a chave comigo e falou que a responsabilidade de abrir a academia é minha. Ela é uma irresponsável, ela não faz nada. E etc. Enfim, todos esses comentários estavam rolando sem que eu soubesse. E depois eu fui ouvir, que também não sei se é verdade, que é porque uma outra funcionária, que na época trabalhava na recepção, achou que se eu fosse demitida,
ela ficaria no meu lugar. Mas na época eles não tinham costume, o gerente era sempre o professor, então isso jamais aconteceria. Enfim, resumindo, eu fui demitida e me pegou muito de surpresa, porque para mim não tinha motivo para eu ser demitida, eu não estava sabendo de nada disso. Quando as informações foram chegando a mim, eram essas as informações. E pergunta o que eu fiz para essas pessoas terem essa atitude comigo ou para ser demitida. Nada. Eu não transei com ninguém. Se tivesse transado, o problema era meu. Isso não diminuía a minha capacidade, mas não aconteceu. Eu não destratei ninguém. O que foi dito não foi o que aconteceu. Eu era boba, eu era inocente. Então a pessoa se fazia de minha amiga, falava pra mim, tá bom, que legal ela. Mas você sabe, eu escuto, o que eu acho um absurdo, né? Eu escutar assim, ó, você quando for lá pro trabalho, de mais de um professor, né, na unidade, não evita conversar, tá? Evita conversar porque todo mundo leva para outro caminho. Aí, mas como assim, cara? Porque não pode falar muito, brincar, sorrir, porque aí as pessoas já confundem as coisas. Aí eu falo, caraca, olha só, você num papel de mulher, porque você é nova, não posso sentar e conversar com as pessoas do meu trabalho, do meu ambiente, porque pensam que eu vou dar mole, porque pensam isso, porque tu tem que ficar o tempo inteiro ali né, Se podando. podando. Mas é a máxima da vítima culpada, né? Ela foi estuprada, mas com certeza ela estava com uma roupa. Mas, cara, outro fato. Estava conversando com 2 homens, que são homens que, até onde eu conheço, eu admiro. E a gente comentando sobre um fato que apareceu no jornal de uma mulher que tinha sofrido um estupro coletivo. Tinha ido para uma festa, filha de famosos, tinha ido para uma festa. E num determinado momento ela acordou meio zonza e percebeu que tinha sido estuprada, ligou para a mãe. Eu fui comentar, caramba, vocês viram isso? Sabe o que é isso? Com certeza ela foi fazer uma suruba, aí ficou com vergonha do que iam falar, porque devem ter filmado, e foi dizer que era estupro. Sim, que eu juro em aula. Eu juro por Deus que eu ouvi isso. Mas fala. Não, pode perguntar. Diante do que vocês estão falando, mais à frente vocês vão ver que tudo a gente passa no tempo que tem que passar. A idade, quando você fala assim, mais nova, as experiências, depois, com o passar do tempo, aí você fica assim, caramba, hoje eu não agiria como eu agi naquela época. Mas isso é fato. Não tem como mudar isso. Inclusive, porque a gente vai evoluindo. Passa a situação oposta da Carla, né? Porque a Carla tá falando que tem essa situação de, olham pra mim e consideram que eu sou muito nova e que eu não tenho capacidade. E pra você, hoje, o mercado de trabalho, depois dos 50, como é que funciona isso? Hoje, eu acho que tá mais flexível. E também depende do segmento que você tá tentando entrar ou está inclusa, né? Eu não tenho dificuldade. Primeiro porque... Aí volto naquilo que eu falei anteriormente. Eu não ligo para o que o outro fala. Porque eu costumo dizer o seguinte, e eu até escrevi. Eu acho pontos, assim, primordiais. Não pense que o outro está pensando igual a você, que ele não está. Não. E aí que começam os conflitos. Eu espero da Dani aquilo que eu fiz com a Dani, mas a Dani ela não vai agir nunca como a Kátia agiria e como a Carla agiria. E não significa dizer que é por maldade, não, né? Que as pessoas gostam também de se vitimizar em algumas situações e falar assim, mas não a pessoa foi ruim comigo. Não, gente, não às vezes só pensa diferente. Isso aí, pensa diferente. Eu, hoje em dia, falo menos e ouço mais. Sabe por quê? Não adianta que muitas vezes... impor. Não é questão de impor, porque aí você não vai chegar a denominador nenhum, você vai se indispor com a pessoa e você não vai mudar o teu conceito. E, às vezes, o outro não quer ouvir, o outro não quer aprender. Exatamente. Não quer aprender. Porque evitar a fadiga. Vamos falar ali. Também não é regra, porque também aprendi que nada é regra. Uhum. O que eu tenho que passar, eu vou passar. O que você tem que passar, você vai passar. E segue a vida aí. E vamos embora. Então, assim, se você se deixa influenciar pelo que o outro está pensando, se você começa a mudar teu comportamento porque o outro está criticando... Não gostou. Você não vai chegar... Não vive. Aí vamos voltar lá. Não adianta. Você
Jesus Cristo não agradou a todos nós, simples mortais, também não. Então, temos que fazer aquilo que nos dá prazer. E outra, você só sobressai quando você é você. Isso aí. Porque se você tenta imitar os outros, você é mais do mesmo. Isso O aí. que faz você ser diferente? É você ser você, com teus erros e teus acertos. Exatamente. Então, você ficar tentando mudar para se moldar ao que o outro acredita que é o ideal, nunca vai te levar a lugar nenhum. E a sua pergunta em relação no mercado de trabalho, eu acho que tudo na vida é você querer. Então, o que você quer, você tem que fazer. O mercado está estreito, porque tem mulher. Não. Você tem que sobressair. O mercado tá para todo mundo. Faz aquilo que você se propõe a fazer e da melhor maneira possível. Foi o que eu falei anteriormente também. Quando eu entro numa briga, ou é para ganhar, ou então eu nem entro. Porque assim, ou eu me destaco, ou eu não faço. Eu não deixo meio termo. Primeiro, que eu acho que isso também vai muito da criação. Eu fui criada numa época diferente da de vocês. Vocês tiveram muito mais flexibilidade. E ainda fui criada por militar. Então, militar não deixa você errar. Você não pode errar. Como assim? Eu não posso errar? Vamos lá. Se eu errar, e meu pai tinha, além de ser militar, ele era enfermeiro. Então, ele falava, se eu erro na enfermagem, eu mato uma pessoa. E se eu erro com o meu pelotão, vai dar ruim. Então, assim, ele fala, você tem a oportunidade de montar estratégia, de pensar, não haja por impulsão. Se você não age por impulsão, você não perde realmente. E isso é em tudo na vida. Quando uma pessoa tenta te tirar do teu eixo, lá mesmo, você como professora, uma mulher faz uma observação, já vai te deixar meio transtornada, a sua aula já não vai render aquilo que você, na verdade, tu queria esganar a mulher. Mas você não pode diante, né, da tua posição e da tua postura. Então, não ouvir. É por isso que eu falei. É deixar que o outro fale, porque você também não vai mudar a opinião do outro. Está ciente que não vai... E o teu propósito é passar conhecimento. Então, às vezes, não precisa nem falar. Basta um olhar. Uhum. Sim. E a pessoa entende. Sim. E se, da mesma forma, não entender, faz a tua parte. E é o que eu pratico na vida. Por isso que eu falei, eu não me importo. Kátia, você vai botar um biquíni de lacinho? Vou. Eu estou me sentindo bem, eu vou botar um biquíni de lacinho enfiado, né? Pode botar. Você vai pra academia, contratou personal. Contratei porque eu quero ficar dura, né? Isso, Brasil! Então é assim, faz aquilo que você se sente bem. Porque se você ficar a vida inteira esperando a aprovação do outro... Mas engraçado como a gente demora pra entender. Internalizar. Porque você até entende. Entender rápido. Mas pra você realmente... Uma coisa é eu falar, eu não ligo pro que os outros pensam. Outra coisa é eu realmente não ligar. São coisas diferentes. Verdade. E a gente demora um pouco, porque eu acho que, assim, é inerente do ser humano, principalmente quando a gente é jovem, a aceitação, a aprovação. A gente está eternamente em busca de aprovação. É engraçado, quando a gente é criança, a gente precisa da aprovação dos pais. Quando a gente é jovem, dos amigos. Quando a gente cresce, do chefe. E depois do marido. E depois... É uma busca por aprovação e aceitação que a gente precisa entender até que ponto, né? Tá, ok, por uma questão emocional, eu quero a aprovação dos meus pais. É legal quando meus pais me validam e falam que me amam, que têm orgulho de mim, que eu sou legal, ok. Mas por que eu preciso de aprovação de ditos amigos? Quem é meu amigo vai gostar de mim como eu sou. Ele vai me aprovar sem eu precisar fazer força. E são essas pessoas que eu tenho que ter por perto. Não pessoas que eu preciso ficar buscando eternamente uma aprovação que muitas vezes é irreal. Por que eu preciso da aprovação de um namorado? Por que não é muito mais fácil eu buscar uma pessoa compatível com o meu estilo de pensar e de vida para namorar? Mas eu quero aquele e quero mudar ele. Por que eu preciso estar em lugares que não me cabem? Sabe? E eu acho que quando a gente começa a trabalhar e entender isso, a gente realmente passa
a não ligar muito pro que os outros falam. E a se retirar desses locais E a se que você sabe que não é pra você. Bom, agora eu vou entrar num gancho que eu comecei agora também, né? Que é, não sei se vocês conhecem, que é a tal da constelação familiar. Ah, é, você falou. Agora eu sou consteladora. E a gente vê que muito do que a gente faz tá ligado aos antepassados. Sem dúvida. Então você repete as histórias. E a gente continua com os mesmos paradigmas, é exatamente o que você está falando. Então tem que chegar uma hora, por isso que eu falo, e vou repetir aqui, enquanto a gente estiver conversando. Tudo que você tem que fazer, você não tem que esperar a aprovação de ninguém, porque senão Sim. você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Ah, minha proposta é ser professora. Eu vou dar o meu melhor de professora. Se a outra tá achando que eu sou tatuada, a minha competência não tá na tatuagem. A minha competência Inclusive, não tá na minha muito bonita a sua tatuagem. Parabéns. Não é, gente? Aí, gatinho. Gatinho, é. Tem... Caramba, Gatinho, muitos sinais no dia de cachorrinha. hoje, gente. Isso aí. Ó, foi o que eu, no Que livro tá loucura, aqui. hein? Nada Não, é por acaso. Nada é por É. acaso. Os encontros não são por acaso. A gente veio pra cá falando de gato o caminho inteiro. É. Inclusive, essa conversa aqui, eu acho que tá pra mim, daqui a pouco eu vou até me retirar e falar assim, opa, Não, foi direcionada aqui? Menina, não, foi. Não, agora ela tá usando como gente. exemplo. É sim, isso aí. sim, porque eu acho que, voltando, nada é regra. Nada é regra. E a gente tem mania, o que você falou, até uma palavra, eu acho que até uma palavra pesada, a tal da sabotagem, né, que você Sim. falou que foi. Porque a gente tende a passar para o outro, poxa, As nossas frustrações. Isso. Jogo a culpa pro outro. Cara, e se Ah. tiverem pais e mães me ouvindo, eu faço um apelo. Pelo amor de Deus, não vamos jogar nossas frustrações. Os maiores traumas da nossa vida vêm Vem da dos infância. nossos pais. Mas aí entra a constelação. Você Vamos- repete, isso aí. você Mas É repete. vamos por isso que eu tentar. não quero ter filho. Que eu Ela já também não- sei eu não- que eu... Aliás, eu tô com duas mulheres aqui que optaram por não ter filhos. Quando eu casei, eu Que falei, loucura! "Ó, eu não quero ser mãe. Bom demais E esperavam isso. da minha pessoa pela formação, né? Porque eu fui aquela menina que fiz balé, curso de inglês, sabia cozinhar, lavar, passar. Seria uma belíssima mãe. Nossa. Aí fui pra faculdade, fiz N cursos, perfeita, né? Cama, mesa e banho. É, E quando eu já casei tarde, já casei com 27 anos, e a avó, inclusive, da Daniela, falava assim, nossa, minha filha, eu achei que você fosse casar e se encher de filhos. Porque era aquele perfil, né, da época. E isso, inclusive, era um elogio? Era um elogio. Pra eles era um elogio. E você não teve filhos. Eu falei, olha, que quando eu fui casar, eu ainda falei para ele assim, eu não quero ser mãe, quer casar assim mesmo? Aí ele falou, quero. Mas ele depois viu que eu não tive filhos. não era brincadeira. E aí ele já não... E tá tudo bem. Tá tudo bem. A mulher, ela não tem que ser mãe. A mulher, ela pode ser mãe. Exatamente. E ela tem que fazer aquilo que ela tem responsabilidade e vocação pra fazer. Sim. Assim como os homens. Até porque tem muito homem aí que aborta sem abortar, né? Sim. Ah, O aborto paterno, Sim. ele é uma... A gente discute muito sobre aborto. Facílimo isso. É bizarro, porque a gente fala sobre o que a mulher pode, não pode, e que aborto, e que é pecado, é crime. Mas ninguém fala sobre o aborto masculino que acontece diariamente com a criança viva. Essa responsabilidade é nossa, né? Como mulher, né? Acaba ficando tudo pra mulher, né? Quantos homens aí optam por não serem pais, tendo filhos? Exatamente. Eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. A gente querendo essa igualdade, né? Essa igualdade no trabalho. Houve uma inversão de papéis, a gente continuou perdendo. Verdade, A gente total. continuou sobrecarregada. E quer ver uma coisa que eu não admito? Não sei se vocês vão concordar. Se você vai sair com um homem, você tem que dividir conta. Isso é um absurdo, gente. Eu concordo. Pode dar palma aí. É um homem que tá botando palma, hein? Não tem que dividir conta. Concordo. E não gostou, não me chama pra sair. Pô, desde que mundo é mundo. Já Cara, estou logo olha só, avisando. nós Ai, gente, eu tenho uma podemos- história maravilhosa. Nós sobre podemos ser pra frente, eu com os meus 53 tenho. anos. Estamos mas super de acordo. isso. Super. Eu me sensibilizo com o homem que abre a porta do carro. Óbvio. Óbvio. Óbvio.
Óbvio. Gente, olha só, não é uma questão, vou falar essa questão de pagar a Feminista. conta. Rola uma polêmica. Vocês não querem direitos iguais? Exatamente. Queremos, mas não temos. Isso Quando nós tivermos realmente direitos iguais, vocês param de pagar a conta. Enquanto ainda é só um querer, podem continuar pagando a conta que eu não me incomodo. Olha só, nós erramos muito. Muitos casamentos não foram à frente exatamente por pensarmos dessa maneira. Desde que história é história, biblicamente, o homem, vamos usar um termo, né? O homem é o varão. O homem... Nem sempre é, né? Não, mas eu falo no sentido... Não, mas eu falo no Se sentido... ainda for o varão, a gente de repente divide. Não, mas eu falo no sentido que... eu falo no sentido... Ai, que maravilha. Você Eu já adoro. levou para o outro lado. Eu gosto. Que a gente pode levar pra tudo que é lado. Então, mas o homem tem que ser o provedor. E a mulher com essa igualdade, eu divido as contas, a mulher só se deu mal, cara. É porque, na realidade, olha só, deixa eu falar, a questão que eu tava voltando aqui. Não tem a ver com eu não gosto. Aí o homem, pra se justificar, não é isso, é que eu não gosto dessa obrigação. Gente, não é obrigação. É gentileza. Você está querendo me conquistar. Exato. Você está tendo segundas intenções comigo, que nós sabemos qual é. Você me chamou pra sair. Primeira vez, custa você me buscar em casa? Custa lógico. você pagar a conta? É uma gentileza. Não é que eu não possa pagar, eu trabalho. Olha aqui onde eu tô, olha onde vocês estão. A gente pode pagar a nossa, a deles, a dos filhos deles, mas a gente quer uma gentileza, uma graça, um carinho, sim. Senão, pra quê? Vamos ser honestos. Num mundo onde tá tudo liberado, e graças a Deus por isso, se eu ainda fico com um homem hétero, meu amor, ou é um castigo, porque eu vou te falar. Castigo. Ou é um castigo, ou é porque eu, como mulher e feminina, hétero, ainda gosto de sentir a questão do cavalheirismo, a coisa do homem, sabe? Eu não sei se vocês também vão concordar comigo. E no fundo, a gente gosta daquele homem que se sobressaia. Mais ou menos assim. Olha só, quem manda sou eu. não. Eu não. Aí não. Não, mas quem manda, Depende do peraí. momento. Não, é isso que eu quero. Peraí, eu não termino. Você não deixou eu molhar o bico, você não deixou eu molhar o bico. Depende. Não, você não deixou eu molhar o bico. Vocês foram além, mas já criticaram. Eu falo assim, porque nós, como mulheres independentes... Sim. Entendi o que você tá querendo gente dizer. gosta O cara de que ser- chega junto. Ser dominada também em determinadas situações. Eu acho que a gente está tendo o mesmo entendimento, de repente usando palavras diferentes. Não é ser dominada, é ser cuidada. É você ter aquele cara que, de certa Protetor. forma, isso aí, Protetor. te protege, te provê. A gente sente, é disso realmente que se sente Eu falta. usei o termo mais pesado. Porque hoje, eu vou te falar, a gente Não, mas olha só, o dominada também que eu quis dizer na cama, né? gosta de ser dominada. Aí sim. Olha, Kátia! Não é. A gente vai ter que fazer um outro programa. Eu acho. Só para altinhos. Isso É mesmo. 18 mais. Papo calcinha. Papo calcinha, eu acho. Eu topo. Vai ser Pode ser. sensacional. Aí eu vou usar a minha voz sexy. Ela vai. Aí, Sexy. gente, vai ter vídeo? Vídeo não. Mas dá pra, né? Rolar um... Vocês estão testando, elas estão testando a voz aqui de. Vai ter criança assistindo isso aqui? Corta, tira a criança da sala. Mas assim, voltando a falar aqui da questão do mercado de trabalho. Diante de tudo que a gente falou, eu acho que tem espaço Pra todos. para todo mundo. Porém, uma dúvida que eu ainda fiquei em relação ao que a gente estava conversando. Eu não vivo isso ainda, mas eu ouço dizer muito por aí que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é de conseguir uma nova oportunidade de emprego. Você concorda? Você sentiu isso? Você acha que é real? De repente com você não aconteceu? Sim. Mas deveria ser o contrário, falando de experiência. né? Experiência, exatamente. Mas só que, assim, você consegue entrar num campo mais informal. Isso. Corretora, eu sou autônoma. Mas olha que loucura. As pessoas querem uma pessoa de 20 anos com 30 anos de Com experiência. Não tem experiência, como, 30 não tem anos, como. E a exatamente. pessoa que tem 30 anos de experiência, eles não querem porque tem 50 anos. Isso aí. Exatamente. Isso aí. É por Faz aí. sentido Não isso, faz. né? Por aí. Mas olha Então- só, tem um ponto também que não foi comentado ainda, relacionado ao mercado de trabalho, para a mulher, né? A gente estava falando de lidar com a rivalidade feminina, né? Isso é um ponto triste, né? Mas também tem um outro ponto, né? O assédio.
Total. Total. Caraca. Total. Esse ponto é importantíssimo, porque não há um local que você vá que você não é assediada. E sabe o que é o engraçado? Acho que é até um mecanismo de defesa que a gente vai criando. Claro que quando possível. Mas muitas coisas a gente vai levando na brincadeira. Sim. Até que a gente se irrita em um momento e... Tem coisas que não dá pra levar na brincadeira, mas a maioria a gente vai aprendendo, até por essa concepção machista. Exatamente, uma de que concepção machista de vamos fazer ali a política da boa vizinhança, E aceita, né? é brincadeira. Não vamos mimimi. não vamos criar um clima ruim na empresa. Isso rola muito. Não, mas eu acho que a gente tem que se impor, independente de qualquer coisa. sim, Total. Na primeira brincadeira, já mostrar que não Total. gostou. Mas eu não tô nem falando do comportamento que nós devemos ter. Eu tô falando já do seguinte, da gente precisar passar por isso. Sim. Que não deveria passar. Um homem não chega mas no, não entendeu? no trabalho e Aí é volto assediado. E é assediado todos os dias. Aí eu volto dias, lá, olha a cabeça de vocês. Não pense que o outro está pensando. Exato. Não, sim, tá. não E aí tá. que começam as frustrações. E eu narro, essas frustrações por pensarmos assim, não, isso é inerente. A gente a vida inteira vai pensar. Só quando a gente chega a um patamar que fala assim, pior que é mesmo. Não pense que o outro está pensando exatamente Não com pensa. você não vai se frustrar. Vamos lá. Amizade. Eu até... Poxa, eu esperava que a Carla agisse do jeito que eu agiria. Não vai agir. Poxa, hoje é meu aniversário. Eu gostaria que meu marido me desse uma joia e me levasse para jantar. Se tu não sinalizar para ele que tu quer uma joia, que tu Verdade. quer comer na rua, ele vai ficar lá em casa. E olha que tem vezes que você sinaliza e ainda assim... Dá ruim, não dá ruim. Cara. Galerinha, Então, ó, assim- se foi falado, quero uma coisa... Pesca. Pelo amor A mulher dá Senhor, sinais. cara. Olha só, a gente só se irrita quando a gente chega no extremo. Ô. Porque normalmente o que vai fazendo durante, né, assim, poxa, e aí, gostei daquele batom vermelho ali da Daniela, né? Lá, olha o podcast da Daniela ali, olha o batom da Daniela, vermelho, Vai bonito. pegando Olha a dica, Carla, vai pegando tá de a batom dica. vermelho. Mas, gente, olha Eu não só, tenho homem batom é vermelho. objetivo. Não vai esperando fazer isso que ele vai pescar, não, hein? Não, vai- existe Não pede regra, não pra tu Dani. ver. Dani, não existe. Pede não, amor, Dani. quero aquele batom ali pra tu ver se vai Dani, ganhar. não existe regra. Não, seja existe objetiva regra. a beça. É a beça. A A beça. beça. Não, Se for esperar pescar... Olha só, não existe regra. Não existe regra. Na sei vida de não uma tem história regra. aqui, ó, que não foi minha, ainda bem, mas da minha irmã, né? Falou assim, eu quero um perfume de presente. Um perfume. Mas não disse qual. Não disse qual. Aí ferrou. Chegou lá aquele perfume vagabundo. Ah, tu tá de sacanagem, né? Eu falei, falou qual? Você não Eu falou esperava um isso. importado, um assim. Mas ela gente. tinha que sinalizar. É, Isso que eu tô falando, é comunicação. 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 Quer Gente, ver? Eu não sei se vocês também... interpretação, um negocinho difícil, não é? muito. Caraca. Até porque a interpretação, cada um pode ter a sua. Exato. Outra coisa, às vezes uma vírgula faz uma falta. Óbvio. Óbvio. E por isso que eu acho que precisa ser muito bem comunicado, né? Sim. É isso. Bom, e se você que está assistindo aqui a gente precisa de um treinamento de como destravar a sua vida profissional, né? Mandando embora aí as crenças limitantes e melhorando suas crenças e confiança sobre si mesmo, em breve eu vou dar aqui a dica do treinamento que eu vou fazer com vocês de 3 dias, sensacional. Vou falar por live, vou lançar no Instagram, fica de olho. Vou fazer. Porque são pouquíssimas vagas. Inclusive, vai ter sorteio, Vou tá? fazer. E eu vou dar todas as dicas. Para começar, se quiser participar, já segue todos os patrocinadores. E também quem quiser ser constelado, estou à disposição. Óbvio, eu vou botar o contato lá também. E aí já fica ligado para não perder essa oportunidade, porque são pouquíssimas vagas, tá? Meninas, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês, essas loiras maravilhosas, poderosas, empoderadas. Obrigada pelo carinho, foi um prazer conversar com vocês. Igualmente. Igualmente. Voltem sempre. Último episódio, eu já Não, tô aqui, ó. já vamos pensar no papo calcinha. Isso! Vai ser Eu acho que esse vai dar caldo. Esse vai dar Mas caldo. esse tinha que ser ao vivo. Pra gente pegar uma... Não, ao vivo a gente pode ser Vai explodir a internet.
Ao vivo corre risco de cancelamento. Ao vivo a internet vai explodir, não tá pronta pra isso. Será? O quê? Ah, vamos fazer ao vivo. Dá não. Não, e aí... Comenta aí se você quer. Se quer ao vivo, porque aí vamos mudar a voz. E aí, o que você está achando Eu não da minha aguento. voz? Ela tá levando a E sério vamos esse lá. negócio dessa nova profissão. É. Ela tá Eu tô levando achando pode que ela vai ser, investir. Pode ser, eu acho que eu vou investir. Investe. Vocês não sabem do que se trata, mas Se a gente fizer o papo calcinha, vão saber. vão saber. A gente conta. Gente, um beijo. Até, não sei, até a gente vai decidir. Calcinha. Vamos decidir. Se quiser saber, continua acompanhando aí o Instagram, que a gente volta com novidades. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha acrescentado na vida de vocês, que vocês se inspirem nessas histórias, porque essas mulheres maravilhosas estão aqui para você se inspirar mesmo. Nunca é tarde. Tem espaço para todo mundo. Se você não tem a mesma história, começa agora a construir a sua. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui esperando vocês para isso, tá bom? Isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.